Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao estudo do primeiro livro de Samuel, hoje nós vamos estudar o capítulo 9 e 10, capítulos 9 e 10. No capítulo 9, vocês vão observar que vai ocorrer o encontro entre Samuel e Saul, o primeiro rei. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate, neto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul. Então a gente viu aqui toda a genealogia de Saul, né? E a gente sabe que era da tribo de Benjamim, né? Jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam seus ombros. Aqui um atributo físico dele, que ele era um jovem bonito e um jovem alto, né? E aconteceu que o jumento de Quis, pai de Saul, extraviaram, sumiram. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar os jumentos. E eles foram atravessar os montes de Efraim, a região de Salisa, mas não encontraram nada. E foram prosseguindo. E entraram no distrito de Saarim. Mas os jumentos também não estavam lá, meus irmãos. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não encontraram. Eles chegaram ao distrito de Zuf. E Saul disse a servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar conosco. O pai, ele estava com medo do pai se preocupar com eles, né? O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho. Saul disse ao seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida do nosso saco de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que poderemos oferecer? Aí o servo foi e respondeu: eu tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele aponte o caminho a seguir. Isso era uma prática comum antigamente lá em Israel. Vamos ao vidente. E aqui, meu irmão, vidente aqui nesse caso, minha irmã, eram chamados profetas. Os profetas eram chamados videntes. Porque, de certa forma, a profecia é uma visão, não é? E eles foram na direção onde estava o homem de Deus. Subiram a colina para chegar à cidade e encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a ela: onde está o vidente na cidade? E elas responderam: sim, está ali adiante. Apressados, e ele chegou à nossa cidade hoje, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. E aí, meu irmão, eles foram para a cidade e ao entrar, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar no monte. Porque no dia anterior à chegada de Saul na cidade, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, ungiu como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. E aqui Deus está falando com Samuel que ele livraria o povo da mão dos filisteus. A gente está vendo isso aqui. Quando Samuel ouviu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem que lhe farei, ele governará meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e perguntou: por favor, pode dizer onde é a casa do vidente? Aí Samuel respondeu: sou eu. Pegou, eles se encontraram, né? Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo lhe contarei tudo o que você deve saber e deixarei ir. Quantas jumentas que você perdeu até Egito, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E Samuel já garantiu aí a Saul que as jumentas do pai dele já foram encontradas, né? E a quem pertencerá tudo que é precioso de Israel, senão a você, toda a sua família e do seu pai? Pergunta de Samuel. Saul responde: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã o mais significante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Saul ficou assustado com as revelações de Samuel. Então Samuel levou Saul e seu servo para uma sala e deu lugar de honra. Entre os convidados tinham cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: traga minha porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal, que era normalmente a parte reservada do sacerdote consagrado ao Senhor, mas ele deu a Saul, né? E disse aqui que está foi reservado. Como? Pois deste momento diante em que eu disse: tenho convidado, essa parte foi separada para você para essa ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia.
Depois desceu do altar do monte para a cidade. Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. E ao romper do dia, levantou-se e Samuel chamou Saul no terraço. Disse: levante-se, eu acompanharei depois de você, depois você seguirá a viagem. Saul se levantou, foi para junto de Samuel quando desceu. Diga ao seu servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu. Fique aqui você um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Aqui, meu irmão, a gente vai ver Samuel ungindo Saul. Samuel era um sacerdote, naquela época ungia Saul. Saul foi o primeiro rei, né? Tinha um objetivo específico de libertar o povo da mão dos filisteus. Samuel então pegou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Qual é a herança de Deus? O povo de Israel, que seria uma nação sacerdote. E aqui Samuel lutou em ungir um rei, mas Deus ordenou que ele fizesse o que o povo queria, né? E aí, hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. E eles lhe dirão: as jumentas que você procurou foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. E ele está perguntando: como encontrarei meu filho? E dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. E eles o cumprimentaram e lhe ofereceram 2 pães que você deve aceitar. E aí, meu irmão, a gente vai ver aqui dizendo a seguinte coisa: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. E aqui a gente vai ver que a ação do Espírito Santo de Deus tornando Saul um novo homem, né? Quando se virou para afastar de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram. Chegando a Gibeá, um grupo veio em direção ao Espírito de Deus, se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram profetizando com os profetas, perguntaram aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Olha que interessante isso. Um homem daquele lugar responde: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um estado. Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o alto do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? Ele respondeu: procurar jumentos. Quando, porém, vimos que não seriam encontrados, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhe disse? Perguntou o seu tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, não contou ao tio que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel omitiu seu tio, né? E Samuel convocou, meu irmão, minha irmã, todo o povo de Israel em Mispa e lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus Israel: eu tirei do Egito, Israel do Egito, e libertei vocês do poder do Egito, e todos os reinos que os oprimiram. Mas agora vocês rejeitaram o Deus que salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com suas tribos e seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhido. Então fez à frente a tribo de Benjamim, campo cã. Finalmente o escolhido foi Saul, filho de Quis, quando se apresentou. E aí, meu irmão e minha irmã, o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram tirar de lá. Quando Saul está escondido no meio da bagagem, com medo, né? Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegaram aos seus ombros. Samuel disse: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o seu povo. E todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino e escreveu um livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá acompanhar os seus guerreiros. Meu irmão, aqui a gente está vendo
Saul ungido rei. E aqui fala das leis do reino. Interessante da gente observar que o rei tinha uma lei para ser cumprida. Qual era a lei do rei? Guardar a lei, guardar a Torá. Andar com a Torá dia e noite embaixo do braço, cumprindo a Torá, guardar a Torá. Essa era a única lei que o rei tinha que cumprir. E a gente vai ver que muitos reis descumpriram, inclusive Saul. Né? Descumpriu a lei, as leis dadas por Deus. E se desviou do caminho. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos mantendo sempre no caminho do Senhor. Amém. Glória a Deus.